multimédia, na vertente multimédia interativo, também na Universidade de Aveiro. Ok. Primeiro vou começar por falar da estrutura então do mestrado durante esta pandemia. O mestrado trabalha bastante bem as dinâmicas de grupo e funciona em Project-Based Learning, ou seja, em que cada unidade curricular trabalha em prol de um único projeto, cada uma na sua área. Por exemplo, no caso da unidade curricular de Redes e Ecologia dos Mídia, é trabalhada a vertente mais social do projeto, nomeadamente a criação e a implementação de uma campanha de disseminação desse tal produto final. Por outro lado, disciplinas como narrativa e jogos interativos ou multimédia em ambientes artísticos é trabalhada e desenvolvida a componente mais técnica do projeto. Ainda relativamente a este tópico, todos os anos é convidado um parceiro externo que lança problemas e desafios aos alunos e o projeto final é entregar uma solução para este problema. No caso deste ano, foi o Jornal Público. Pode passar, professor? A nível das metodologias das aulas, existem atividades síncronas e assíncronas. No tempo das sessões síncronas são lecionadas as aulas teóricas e as aulas teórico-práticas. No caso das aulas teóricas, no caso do ensino presencial, essas aulas tinham cerca de 1 hora, com esta metodologia online passaram a ter cerca de 40 minutos para que fosse mantida a produtividade dos alunos e dos docentes também. Por outro lado, as aulas teórico-práticas normalmente eram divididas em 2 blocos, sendo que um bloco inicial era de cerca de 10 a 15 minutos e era feita a apresentação do trabalho que era proposto para desenvolver nessa aula, e depois a segunda parte eram blocos de cerca de 15 minutos com cada grupo, analisando o exercício na vertente então do projeto de cada grupo. Pode passar, professor. Relativamente às atividades assíncronas, eram entregues guiões aos alunos com a proposta de trabalhos autónomos para desenvolver além do tempo de aula, sendo que muitas vezes esses exercícios ainda eram começados em tempo de aula para que pudéssemos ter algum apoio dos docentes na realização desses exercícios. Pode passar? Pronto, vou fazer aqui uma breve análise crítica também para se perceber o que é que correu bem, que se deve manter e aquilo que pode ser melhorado. Portanto, relativamente aos pontos fortes, apesar do contexto que obrigou a uma rápida adaptação das metodologias, pessoalmente eu considero que esta foi uma oportunidade tanto para docentes como para alunos conhecerem esta metodologia e a realidade do ensino à distância ou online. E, em segundo lugar, queria destacar o acompanhamento dos docentes, que foi incansável, tanto no acompanhamento que disponibilizaram aos alunos, como na receptividade para sugestões de melhoria ao longo de todo este processo, que foi um processo de adaptação e que não correu bem desde o início, mas que foi melhorando com os inputs dos docentes e dos alunos. Ainda, a construção de guiões detalhados e descritivos facilitou a realização de trabalhos autónomos que promovem não só a autonomia dos alunos, como também a sua autoestima na concretização das tarefas propostas. Pessoalmente, eu considero que esta vertente da autoestima é muito importante, que muitas vezes não é valorizada e que eu sinto que é importante para mim, como aluna, sentir motivada para concretizar os trabalhos da melhor forma. Pode avançar, professor? Pronto, nem tudo correu bem e se posso melhorar, vou deixar aqui uns pontos que considero relevantes. Para mim, o grande problema deste ensino online foi o excesso de tempo que passamos em frente ao computador, que acaba por ser muito mais desgastante do que no ensino presencial, que, por exemplo, andamos a mudar de salas e podemos caminhar um pouco entre as salas, seja pelo tempo que passamos em aulas sem qualquer intervalo, ou também pela quantidade acumulada de trabalhos das diferentes unidades curriculares. Pronto, por fim, queria deixar aqui algumas sugestões, pode passar, professor? Que é, em especial, a planificação cuidadosa e meticulosa da carga horária para que não haja sobrecargas e que haja sempre uma articulação entre os docentes das diferentes unidades curriculares, para que não haja esta sobrecarga de trabalhos e que não haja trabalhos repetitivos nas diferentes unidades curriculares. Uma outra sugestão que gostaria de deixar, porque eu, como aluna nas aulas teóricas, senti isso, que os meus colegas participavam um pouco e eu acho que isso deveria ser o foco na parte dos professores, que é motivar os alunos a participar, fazendo apresentações mais dinâmicas, mas sem descurar aquele texto que normalmente serve de auxílio ao estudo,
mas sim, fazendo atividades que não se configurem em trabalhos de casa, que sejam para realizar no momento da aula e que então motivem os alunos a participar, a conversar, a dar a sua opinião. E pronto, é isto, é esta a minha experiência e obrigada pela vossa atenção. Obrigado nós, Sofia, por teres partilhado a tua experiência. Eu sei que há colegas aqui que também trabalham num exercício de PBL, não é? Com os seus estudantes, e portanto este é nós decidimos trazer uma grande variedade de casos, não é? E portanto este convite à Sofia foi intencional, no sentido de trazer aqui uma experiência do que é que foram os pontos fortes e os pontos fracos desta transição para o online e para um modelo misto, híbrido, no contexto de um mestrado que está organizado precisamente em Project Based Learning. Obrigado, Sofia.